Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Pessoal, eu já quero pedir para você desde já, porque às vezes eu esqueço, quero te pedir para se inscrever no meu canal, deixar o teu like, comenta aí para mim o que você tá achando aí, tudo que tá acontecendo na política brasileira e o que tá acontecendo aí no nosso Brasil, ok? Não se esquece, me ajuda aí a chegar nos 100 inscritos, tá? Pessoal, quero falar com vocês aqui sobre o Exército Brasileiro, tá? Que está nesse impasse aí, né, com o governo federal, que todo mundo está sabendo aí do desgaste aí, né, das Forças Armadas com o presidente aí eleito, tá? Olha, tem uma matéria aqui que é do jornal A Trombeta, tá? Tá falando assim, o seguinte, ó, urgente, alto comando do Exército convoca reunião às pressas, tá? Seguinte, ó, vou ler aqui para vocês. A crise entre o presidente Lula e o Exército parece ter ganho um novo capítulo. A exoneração do general Júlio César de Arruda não é o único atrito entre o atual governo e as Forças Armadas. A nomeação do general Thomas Miguel Miné Ribeiro de Paiva para substituir Arruda não foi bem aceita e dossiês já circulam entre os militares. O comandante do batalhão de Guarda Presidencial, BGP, Tenente-Coronel Paulo Jorge Fernandes, da hora, e o General Gustavo Henrique Dutra de Menezes, chefe do Comando Militar do Planalto, um dos oito comandos militares da área do Brasil. São outros nomes que podem piorar essa fratura entre força e governo, como descreveu o ministro da Defesa, José Múcio. Tá? Segundo o portal UOL, desde a indicação do general Paiva, começaram a circular em grupos de WhatsApp dos oficiais textos apócrifos que citam supostas interferência do militar com vistas que podem ter favorecido a carreira de parentes no Exército. As falas de Paiva durante seu discurso durante a tropa formada, defendendo e reconhecendo o resultado nas urnas, também fomenta as críticas de grande parte dos oficiais, tá? Pessoal, seguinte, tá? O que tá falando aqui? Que esse Paiva, o que foi nomeado agora pelo Lula, né, e indicado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, ele tem um processo dentro do próprio Exército, tá? De ter aí manipulado os processos para familiares, favorecendo os familiares dele dentro do próprio Exército, em carreira no Exército, né? E ao que está falando aqui, os militares, né, não estão aí contentes com essa nomeação, não estão achando justa e estão aí já querendo fazer algo para estar tirando ele aí, né, não deixar ele continuar, porque os militares, eles seguem aí toda uma hierarquia e eles são muito legalistas, né? Então, muitos deles não estão aceitando e já estão aí fazendo tendo essas conversas, né? Articulando aí para não deixar que ele continue aí no cargo que o Lula colocou ele, até porque ele falou sobre democracia no discurso dele, mas se ele é alinhado ao PT, né, não, ele vai ter aí um lado. Então, já fica aí meio que... na minha opinião, eu acredito que as Forças Armadas deveriam ser isentas, né, de política. Acho que não deveriam ter partido. Igualmente também, na minha opinião, sobre os jornalistas também. Eu não acho legal quando o jornalista chega ali e fica puxando para um lado. Eu acho que eles deveriam ser aí isentos, né? Acho que, sei lá, é a minha opinião, né? Mas
tá falando isso aí, pessoal, ó, que ele, em grupo de WhatsApp dos oficiais já circulam aí textos, né, que citam as interferências dele aí, né, as interferências dele em relação ao que eu falei ali para vocês, que ele pode ter favorecido a carreira dos parentes dele no exército, né? E também por ele ter sido indicado pelo ministro Alexandre de Moraes, né? E ser alinhado aí ao PT. Então, os militares aí convocaram uma reunião. O que foi falado nessa reunião ainda não veio a público, né? E assim que vier eu trago aqui para vocês, né? Sabe, eu também estava vendo hoje uma entrevista aqui, na verdade não é uma entrevista, né? Na verdade uma fala de um general aqui, ó, de um general, sabe? Que me preocupou bastante isso, né? Na verdade, a gente já não se surpreende com mais nada do que vier. Porque todos os dias, eu já falei aqui no outro vídeo meu, a gente abre as notícias assim para fazer os vídeos e é tipo meio que você tá num lugar cheio de bomba, num campo minado. Você não tem para onde correr, sabe? E é muita notícia e todas elas nada de bom para o Brasil, infelizmente, né? Infelizmente é complicada a situação do Brasil nesse momento, sabe? O pessoal tava vendo aqui, ó, uma notícia que saiu aqui no jornal A Trombeta, tá? Que fala o seguinte aqui, ó, urgente, tá? Saiu hoje essa notícia. General revela plano do PT para Forças Armadas. Lula não confia nos militares, tá? Tá falando o seguinte, ó, o general da reserva, Luiz Eduardo Rocha Paiva, afirmou nesta quarta-feira, no dia 25, que o plano do PT é neutralizar as Forças Armadas e o aparato de segurança do Estado. A ingerência política e partidária na gestão interna das Forças Armadas, seu isolamento da sociedade, a criação de uma Guarda Nacional e a desmilitarização da Polícia Militar estão entre as estratégias de neutralização do tradicional aparato de segurança do Estado, para permitir a tomada do poder e a implantação do socialismo, constatou, tá? Rocha Paiva lembrou ainda a autocrítica do PT, feita em 2016, que lamentou não ter ampliado o seu controle na sociedade e ter deixado de modificar o currículo das academias militares. Segundo Rocha Paiva, o PT está aproveitando os desdobramentos das manifestações em Brasília, que registraram atos de vandalismo, para acelerar o processo de enfraquecimento das Forças Armadas, ao responsabilizá-las de algum modo pelo que ocorreu na capital federal. Abre aspas aqui, ó. Os lamentáveis e condenáveis episódios de vandalismo em 8 de janeiro têm propiciado uma intensificação dessa estratégia de enfraquecer e imobilizar os militares e o aparato de segurança do Estado, observou o general. Pessoal, isso aí é muito grave, tá? É muito importante. Eu, particularmente, não conheço esse general, mas ele, essa notícia, reportagem, saiu aqui no jornal A Trombeta no dia de hoje, tá? Segundo ele, esse aí é o plano do PT. Pessoal, a gente sabe muito bem, né, e vamos falar a verdade, ser realistas aqui, que PT e polícia e militares nunca bateram, né? Essa é a verdade, nunca deu match, nunca, foi sempre ali o Lula, nos governos do PT, eles sempre mantiveram as Forças Armadas ali no canto deles, mas nunca teve um protagonismo das Forças Armadas, mas também eles nunca fizeram nada aí para ajudar, para fortalecer, né, os militares. E o Bolsonaro, por ser militar, ele fez muito isso aí pela Polícia Federal, Rodoviária, pela polícia em geral,
né? E pelas Forças Armadas. Investiu, né? Então, esse alinhamento com o Bolsonaro, do Bolsonaro com as Forças Armadas, isso aí se tornou algo natural, porque de início queriam acusar que ele teve aí, que ele estava se intrometendo na Polícia Federal, né? E foi provado naquela reunião que não teve nada disso, ele não estava com nenhuma interferência na Polícia Federal, que era só aquele boato lá que o Moro falou para puxar o holofote para o Moro, né? Mas conforme foi passando aí o tempo, a gente viu que as narrativas foram caindo por terra. E o que o Bolsonaro queria mesmo, na minha opinião, tá? Que é a minha opinião, não é a sua, você pode ter outra, tudo bem, né? Na minha opinião, o Bolsonaro só queria melhorar mesmo aí para eles mesmo, para os militares, certo? Não com intenção de golpe, acho que nunca teve intenção de golpe, na verdade, do Bolsonaro. Mas a esquerda pensa diferente, eu respeito isso. Cada um tem o seu pensamento, certo? Mas o que ele está falando aqui, esse general, né? Um pouco se confirma porque o Lula, ele, depois que ele entrou aí, ele já demitiu 90 e poucos militares, sabe? Que tinham cargos no governo, que tinham aí os seus trabalhos junto à presidência da República. E não que eles ficaram sem emprego, esses militares, não. Eles vão continuar recebendo o dinheiro deles, mas não fazem mais parte aí da presidência, no caso do governo, assim, né, daquela turma ali que cuidava do palácio, esse pessoal aí, tá? Então, e também por esse negócio de querer criar aí uma guarda nacional, tá? Querer colocar aí no exército um comandante que seja mais alinhado a ele, tá? Tudo isso mostra que o que ele está falando aqui, o general, não é mentira. Na verdade, mostra que os militares estão atentos e estão desconfiados e devido ao que o Lula já falou lá em 2016, né? Então eles não esquecem e eles têm o pé atrás com o Lula. Essa é a verdade, eles têm o pé atrás e eles têm o direito, né? São militares, mas são pessoas, são carne e osso também, que merecem aí o nosso respeito, né? É lógico que, poxa, muitos brasileiros se decepcionaram com as Forças Armadas, né? Mas tem aí, não são todos que são aí mais puxados para o que é de errado. Eu acredito que grande maioria das Forças Armadas querem o melhor e o bem para o Brasil, tá? Então, pessoal, fala aí para mim o que você acha disso, tá? Me deixa aí o teu comentário. Eu trouxe aí para vocês porque foi essas notícias, essas duas saíram de urgente, né, sobre as Forças Armadas. Eu não acho legal o novo comandante do Exército se ter um processo dentro do próprio Exército, né, e ser o comandante da tropa, tá? Se ele tem esse processo, que eu já ouvi também na Jovem Pan, eu ouvi em outros jornais, que ele tem esse processo sim dentro do próprio Exército, de ter passado aí, manipulado e para colocar aí parentes dele dentro do Exército, né? Em outros cargos, assim, cargos melhores. Se realmente ele tem esse processo, eu não acho que é legal ele ser o comandante da tropa. Eu não acredito que ele vai ser respeitado, né, do jeito que ele quer ir, porque meio que não bate, né? A mesma coisa que tipo, o cara ali tá sendo processado e vai me gerenciar. Eu vou falar, ele não tem moral para isso, certo? Então acho que meio que fica aí esse desgaste aí, e é isso aí que o Exército está tentando com essa reunião aí. Acho que pelo certo não é ele permanecer, né? Até porque as Forças Armadas aí, a gente, querendo ou não, a gente tem um respeito aí, né, por elas. E acredito que não é legal aí um comandante ter esse processo dentro do Exército, certo? Essa aí, pessoal, é a minha opinião, ok? Eu penso assim. Se você pensa diferente, tudo bem, não tem problema nenhum. Isso aí é a democracia, a gente vive numa democracia,
né? Onde cada um expõe aí o que pensa e as suas opiniões, certo? Pessoal, me deixa aí o teu comentário, me fala o que você acha disso. Não se esquece de se inscrever no meu canal, me ajuda aí a chegar nos 100 inscritos, tá? E deixa também o teu like, que é muito importante para mim, ok? Tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus.